Fala galera, aqui é o Drake. E se depois de ver o seu pai sendo finalizado cruelmente, você entrasse para a polícia e começasse a enfrentar criminosos mutantes, o que você faria? Começamos com uma criança falando sobre o seu pai, que é um policial incrível, admirado por todos pela sua bondade e força. Só que essa homenagem é interrompida na hora em que a cabeça do coitado explode, igual naqueles vídeos em que tentam explodir uma melancia com um elástico. Daí, corta pro futuro, em que a Ruka tá dentro de uma viatura da polícia, e quando um dos agentes avisa que vão começar a agir, vemos que agora os policiais usam uma armadura. Em seguida, a Ruka continua sozinha e saca um estilete, e ela infelizmente usa ele pra ferir a sem parar. Por outro lado, uma mulher avisa que os policiais estão atrás do Tanaka, um criminoso que sequestrou uma jovem. O problema é que a essa altura, a vítima é só um cadáver destroçado que o canalha usa para se alimentar. Na hora em que a mulher alerta que o esquadrão especial da polícia não vai pegar leve com os criminosos, o maníaco começa a surtar com uma motosserra na mão. Já os agentes chegam ao último andar apenas para serem surpreendidos pelo Tanaka. Porém, eles são rápidos e transformam o maldito em queijo suíço. O problema é que nem centenas de balas param o inimigo. Agora, o sujeito regenera seu braço perdido e transforma ele em uma outra motosserra. Pra piorar, ele contra-ataca os agentes, que avisam que o cara é um engenheiro. Então, é hora da Ruka agir. Aí ela simplesmente usa uma bazuca pra se impulsionar até o andar em que os policiais estão. Ela logo de cara se defende do primeiro ataque do Tanaka, que acaba finalizando um pobre coitado no processo. Em seguida, a Ruka pega uma das motosserras e começa a confrontar o canalha, e a luta é bem equilibrada, até o ponto que a caçadora decide acabar com isso. Assim, ela simplesmente começa a retalhar o inimigo sem piedade usando as duas motosserras. Mas o mais impressionante é que ela é tão durona que não cai uma gota de sangue nela. Depois, descobrimos que a Força Policial de Tóquio foi privatizada, e para provar que a privatização é a melhor coisa para a segurança pública, eles finalizam um criminoso no meio do comercial. E só para dar um contexto, privatização é quando uma empresa que faz parte do estado é vendida para iniciativa privada. Então, no caso desse filme, a Força Policial que era de Tóquio foi comprada por uma empresa. Mais tarde, conhecemos um amigo velho da Ruka, e o idoso fica feliz ao ver que a sua parceira trouxe o presunto do Tanaka para experimentos. Nessa hora, o sujeito pega 2 pedaços de carne de dentro do cadáver, e eles juntos formam uma chave. Daí, é claro que o cara elogia o fato dela finalizar todos os engenheiros que aparecem. Nesse momento, descobrimos que os engenheiros são criminosos surgidos nos últimos 2 anos que, ao serem feridos, conseguem criar armas poderosas com o próprio corpo. E a única coisa que eles sabem é que existe um tumor em formato de chave dentro de cada um deles, sem contar que eles só morrem de verdade quando isso é retirado. Então a Ruka é a oficial responsável por caçar todos os engenheiros que aparecem. Em seguida, ela decide dar um passeio, e as ruas são bombardeadas com propaganda sobre a privatização da polícia de Tóquio. Daí a Ruka para no bar Independent, onde a policial pede um suco de laranja. Nisso, a dona do lugar conversa com a jovem, mas acaba reparando no braço dela, e o curativo ensanguentado. Acontece que no passado, a Ruka tava num beco machucada, e quando 2 babacas apareceram para tentar se aproveitar dela, essa mulher espantou os idiotas e ajudou ela. Voltando pro presente, antes que as duas continuem conversando, 2 homens entram no bar. Porém, ao verem o distintivo da Ruka, eles correm dela, igual o diabo quando vê a cruz. Isso deixa a caçadora desconfortável a ponto de querer ir embora, mas a sua amiga reconhece que o trabalho dela é importante e não tem por que se envergonhar. A questão é que a Ruka recebe um chamado, o que obriga ela a sair dali, e a mulher vê uma pulseira em seguida. Um tempo depois, a jovem chega no lugar da ocorrência. O problema é que ao entrar lá, ela vê um cara com uma roupa parecida com a da polícia, e como se isso não fosse assustador o suficiente, o maluco ainda tá levando uma outra pessoa na coleira, que além de usar uma roupa bizarra, não possui os braços e as pernas. Aí, assim como eu fiquei quando tava vendo essa bomba, a Ruka evidentemente começa a se borrar, até ela descobrir que na verdade é uma pegadinha. Agora, os policiais começam a comemorar o aniversário da caçadora, que é extremamente importante nas operações, já que ela vence qualquer engenheiro que for necessário. Por conta disso, o líder dos agentes presenteia a Ruka com uma medalha de honra. Vendo tudo isso, a menina reflete que depois do pai dela ser finalizado em serviço, o chefe da polícia adotou ela, o que fez o esquadrão se tornar praticamente a família dela. Porém, isso acaba fazendo a jovem lembrar de uma noite em que seu pai chegou com um bolo de aniversário para sua filha. Acontece que naquela hora, a felicidade não durou muito, porque ele acaba descobrindo que a mãe dela estava usando uma faca para ferir, já que a coitada estava desesperada. Em paralelo, vemos um nojento se envolvendo com uma jovem que infelizmente está trabalhando com uma relaxadora profissional. Só que os dois são interrompidos quando a chefe da garota aparece para avisar que o tempo dele acabou e vai ter que pagar uma multa por ter extrapolado. Nesse momento, a coitada se arruma para o seu próximo cliente, e chegando no quarto, o sujeito mostra um vidro contendo um tumor de engenheiro. E só para explicar, o tumor é tipo um caroço que aparece quando as células crescem de forma errada e descontrolada, e eles podem ser benignos ou malignos, que resultam no câncer. Só que eu garanto
que nenhum vai ter um formato de chave e nem vai te transformar em um psicopata. Voltando pra história, a chefe da jovem fala no celular conforme anda na rua e tenta convencer a sua menina a aceitar um cliente mais hardcore, se é que você me entende. Na sequência, ela entra em um banheiro público pra retocar a maquiagem, apenas pra ser surpreendida pelo cliente da outra garota. Isso obviamente deixa ela em choque, porque o cara logo mostra uma faca. Aí pra negociar, a empreendedora tenta convencer ele oferecendo alguma das suas jovens. O problema é que o sujeito não tá interessado nisso, porque nessa hora ele saca uma estaca e finca na coitada, que tem seu sangue drenado. E ele não para com apenas uma, porque o maníaco começa a empalar a coitada pra drenar ainda mais sangue dela, que sequer consegue reagir a essa brutalidade. Por outro lado, vemos uma propaganda de um cara que tá prestes a se finalizar pela pressão que sofre do seu chefe. Daí, o espírito dele tenta evitar, só que o cara acaba cometendo o seppuku, o que nos faz descobrir que esse é um comercial contra a prática de se finalizar. Agora, a Ruka é acionada para verificar uma ocorrência, e um tempo após o chamado, ela, o chefe da polícia e o cientista estão investigando o cadáver da mulher. Assim, descobrimos que ela foi uma das relaxadoras profissionais finalizadas desse jeito, e é sempre a mesma coisa, porque as vítimas têm seu sangue drenado ao máximo. Sem contar que, assim como nessa mulher, as outras finalizadas também possuíam uma marca da chave tumor dos engenheiros. A questão é que um engenheiro enlouquece e finaliza várias pessoas em sequência, enquanto esse maníaco é mais meticuloso e focado. Então essa bucha acaba sobrando pra Ruka resolver, a ponto dela se vestir de relaxadora profissional pra atrair o canalha. Quando ela entra no metrô, vemos uma propaganda de giletes feitas especialmente pra braço. É isso o que acontece quando um país não tem um CONAR ou uma Anvisa da vida, pra fiscalizar uma precepada dessas. Na sequência, a Ruka olha pro lado e vê um jovem petiscando larvas no meio do transporte público, e dá pra ver que a boca dele ficou bem limpinha. Pra piorar, um otário passa a mão na caçadora, que arrasta ele pra fora do metrô assim que param na estação. E por mais que o babaca tente mentir sobre não ter feito aquilo, a essa altura ela não tá nem aí. Com um corte, a Ruka arranca as mãos bobas do babaca e volta pra sua missão. Daí, na volta no metrô, a coitada começa a sonhar com a finalização do seu pai e o responsável pelo disparo fatal. Mas ela nota que o maníaco tá na frente dela, e ele possui cicatrizes no formato da chave no seu próprio rosto. E para quem não sabe, essas tatuagens feitas com cicatrizes se chamam escarificação corporal, que é uma modificação que cria desenhos permanentes através dessas marcas, no lugar de usar a tinta tradicional. Continuando, o maníaco sorri e se levanta, apenas pra Ruka perseguir ele pelo vagão e achar os restos de outra vítima dele. Só que mesmo assim, a garota continua firme em seguir o maníaco pela estação e ruas. Aí, ao ver a sombra dele entrando em um lugar mais afastado, ela vai atrás. Ao entrar lá, a Ruka tá esperta com qualquer ataque, até que o psicopata, que se chama K-Man, tenta surpreender a caçadora, que evita a lâmina dele rapidamente. Dessa forma, os dois começam uma luta equilibrada entre a katana e a estrela ninja, até que a jovem consegue um contra-ataque rápido. Nessa hora, o homem recua por conta do corte em seu rosto. O problema é que isso não é uma desvantagem, porque essa é a chance dele puxar sua cabeça e começar a surtar assim como o Tanaka, a ponto do seu próprio sangue jorrar para todos os lados. Assim, a coitada da policial acaba tomando um banho de ketchup de goiaba, apenas pro Key-Man finalmente revelar a sua arma de engenheiro, que são 2 canos de rifles acoplados nos seus olhos. Daí, mesmo com o cérebro à mostra, o cara continua de pé e atirando projéteis enormes feitos da sua própria carne, que são rápidos o suficientes para encurralar a própria Ruka. Então, ao prender a jovem na parede, ele se aproxima da garota derrotada, e se aproveita para sacar a chave tumor, pois assim o Key-Man enfia aquilo nela. Em seguida, o braço da Ruka abre completamente, porque agora a caçadora se tornou uma engenheira. No dia seguinte, uma outra propaganda maluca tá vendendo uma katana específica para finalizar a si mesmo, e a Ruka acorda. Aí os policiais ficam aliviados ao ver ela bem, e revelam que encontraram só metade da cabeça dele. Assim, quando a jovem se recuperar, a agente vai ter que ir na sala de autópsia. Chegando lá, eles analisam o resto da cabeça do K-Man, e acreditam que aquilo vai ser o suficiente para encontrar o maníaco. Nisso, o chefe da polícia comenta que os engenheiros são uma ameaça enorme para a segurança, e por conta disso, todos precisam ser finalizados. Ouvindo isso, a Ruka fica desconfortável, mas ela garante pro seu pai adotivo que tá tudo bem. Mais tarde, ela tá naquele mesmo bar, e enquanto a jovem dorme, a dona de lá se aproxima para colocar a pulseira no braço dela. Desse jeito, descobrimos que ela tem o mesmo acessório no seu tornozelo. No dia seguinte, a Ruka e um dos policiais estão procurando o rosto que mais se encaixa com a cabeça do K-Man. Assim, eles descobrem que o nome dele é Aquino, um homem que foi finalizado aos 24 anos. Daí, com a ordem da moça, eles vasculham e descobrem que o engenheiro trabalhava nas antigas instalações dos laboratórios KGE. E por mais que o agente comente que existem vários desses pelo país, a Ruka insiste em querer o endereço para ir investigar pessoalmente. Após essa parte, vemos a jovem iniciando sua investigação e tentando fazer uma ligação, mas os números não existem mais, ou tão fora de serviço. Em paralelo, o chefe da polícia descobre que o tal Aquino, que agora é o K-Man, foi o responsável por finalizar o pai da Ruka. Aí depois de vermos um machucado feio no pescoço do policial, ele começa a treinar sua técnica de espada. Ao anoitecer, a caçadora continua viajando até o laboratório, e uma família usa um videogame para finalizar o responsável por ter tirado a vida da filha deles. Chegando lá, a Ruka entra em um alojamento que foi devastado por cinzas vulcânicas
vulcânicas. E entre as poucas coisas que sobraram ali pra contar história, a agente acha um cartão contendo o nome do Akino sendo dado como finalizado, e outro com o nome de uma garota chamada Haruka. Assim, ela continua procurando por mais alguma pista, apenas pra achar fotos dos experimentos feitos na coitada, que teve os seus seios retalhados. Então ela aciona a polícia e manda os caras mapearem todos os endereços que a mulher já teve. Por outro lado, um dos policiais tá exausto por conta do seu plantão noturno, e como ele tá sozinho, o cara brinca que sente falta de ter uma verdinha pra queimar. Porém, quando ele vê que realmente tá sozinho no galpão, o agente pega uma caneta e desenha no seu braço, só pra sentir a tinta entrando nas veias dele, o que é muito sem sentido, já que a nossa pele não absorve tanto as substâncias químicas da tinta de caneta a ponto de bater alguma onda. Sem contar que as canetas normalmente são feitas com corantes, resinas e outros solventes, e nenhum deles penetra totalmente no sangue, ou sequer tem alguma propriedade alucinógena. E eu sei que você ia fazer igual, então tô avisando que não dá certo. Voltando pro filme, vemos outra propaganda extremamente educativa e moderada da polícia, que agora mostra um maníaco metralhando crianças. Só que a polícia chega, salva o dia, esfola o cara e depois dá a cabeça dele pra criançada jogar bola, como se isso fosse a coisa mais natural que existe. Depois vemos o policial de antes entrando numa boate bem esquisita, cheia de gente fantasiada e tal. E a atração que eles tanto esperam são algumas mulheres modificadas, como uma garota caracol e a própria Haruka. Assim, um doidão já puxa uma pro quarto, e em seguida esse maluco consegue a Haruka pra relaxar. Na sequência, a plateia vê a outra atração, que é uma mulher transformada em uma cadeira. Essa bizarrice acaba esguichando em todos ali, que começam a vibrar vendo essa coisa tenebrosa. Já o outro sujeito tá crente de que se deu bem, e depois de seguir a Haruka, ele é preso numa cadeira. Nessa hora, o programa começa, porém o cara vê o reflexo do Keyman no espelho. Mas como se não bastasse, a Haruka simplesmente morde e arranca aquilo mesmo que você pensou. E se aproveitando do desespero do coitado, o Keyman inicia a modificação corporal do cara, que tem seu tornozelo dilacerado por uma furadeira. Em seguida, o homem consegue se soltar para metralhar o feioso, que é salvo pela Haruka. Essa brecha faz o rapaz começar a fugir. O problema é que, ao se rastejar pelo corredor, ele nota que a menina ainda tá viva e as suas pernas se tornaram algo parecido com a boca de um monstro. Nisso, o humano é atacado de novo pela garota, que simplesmente começa uma sessão de tortura. No meio disso, o policial consegue ver uma chance de contra-atacar na hora que a Haruka parte pro ataque. O malandro recupera seu braço arrancado e usa a arma para meter uma bala por dentro da menina, que acaba sendo derrotada. A questão é que o Keyman volta, e ao ver o cara todo acabado, ele usa uma chave tumor para transformar o policial em um engenheiro também. Um tempo depois, o agente transformado chega à base, e além de ter um braço-espada, o jubileu dele se tornou uma arma também. Dessa forma, ele começa um massacre entre os agentes, que fazem de tudo e não conseguem parar o ex-colega deles, que agora é praticamente imune à maioria dos danos. Com isso, o policial engenheiro finaliza todos aqueles que tentam enfrentá-lo. Depois de fazer várias vítimas, vemos que ele finalmente é derrotado, depois de ser confrontado pelo chefe da polícia. Ao ver o estado do seu ex-parceiro, o velho acha aquilo vergonhoso e dá um fim no sujeito, e essa é a gota d'água que faz o policial ordenar uma caçada aos engenheiros. Já a Haruka continua indo em todos os endereços da Haruka, só que ela não encontra a garota em nenhum deles, até chegar no último da lista, que é uma porta cheia de cadeados. Com um toque, a garota sem querer faz todos eles abrirem, e descobrimos que o Keyman já tava lá só esperando a moça. Porém, eles não brigam, porque o criminoso quer contar uma história pra Haruka. Ele fala sobre o maior sniper que a polícia já teve, a ponto dele ir lá no Monte Fuji e acertar um alvo na Torre de Tóquio. Galera, só pra vocês verem o quão absurdo esse filme é. O cara disse que esse atirador lá do Monte Fuji finalizava um criminoso na Torre de Tóquio, só que a distância entre os dois pontos é de 100 a 120 quilômetros. Mas a maior distância confirmada que um sniper finalizou um alvo é de 3,54 quilômetros. O roteiro disso aqui é tão insalubre que vocês deviam deixar o like. Agora, bora voltar pro filme. Como esse agente tinha permissão pra finalizar quem fosse necessário, ele fez várias operações até chegar na sua última, que era dar um fim num criminoso que tava mantendo a própria família de refém. O problema é que antes do sniper finalizar ele, o sujeito viu o oficial, pegou o próprio filho no colo e conseguiu disparar na direção do atirador de elite. Esse vacilo acabou fazendo a missão ir pelos ares, e o policial foi demitido de um jeito bem desonroso. Pra piorar, o filho dele queria estudar engenharia genética, mas como a esposa dele trabalhava muito, e ele não recebeu nada da polícia, o coitado não podia pagar os estudos do jovem. E em certo dia, o ex-chefe dele pediu pro cara finalizar um alvo específico em troca de uma boa grana, e a vítima seria o pai da Haruka, que era um policial que tava protestando contra a privatização da polícia. Na época, o finalizador conseguiu se aproximar do oficial, e é impressionante como ninguém viu um cara alto, encapuzado e armado se aproximando do líder da manifestação. Como sabemos, o cara conseguiu dar um fim no pai da Haruka na frente dela, mas descobrimos que o atirador foi finalizado logo em seguida pelo chefe da polícia. Quem também estava no momento do atentado era o próprio Akino, que era o filho do atirador contratado para finalizar o pai dela. Aí depois de perder o próprio pai, o jovem entrou para a faculdade e começou a estudar os genes dos maiores finalizadores do mundo, justamente para tentar achar alguma forma de parar eles. A questão é que depois de ver o pai dele sendo finalizado, o Akino decidiu injetar os genes dos finalizadores em si mesmo. Depois dessa
Nessa loucura, o coitado enlouqueceu e decidiu saltar do telhado. Após essa tentativa de acabar com tudo, ele despertou de frente para um grande portão preto no pós-vida, e ao bater nele, o Aquino foi atendido por um demônio baixinho, que entregou ao cara um vidro contendo a primeira chave tumor. Um segundo depois dessa doideira, o rapaz acordou com um médico dizendo que aquela coisa foi encontrada no cérebro dele. Ao se recuperar, o jovem estudou o tumor e foi se surpreendendo cada vez mais com ele, já que aquela nojeira era mais poderosa do que o gene de qualquer outro psicopata. Essa foi a chance dele começar a clonar a chave tumor, para criar um exército de finalizadores, e assim concluir a sua vingança. Ao terminar de explicar a sua história, o K-Man lembra que o homem que finalizou o pai da Ruka já foi de base faz tempo, ou seja, se vingar não é possível, mas ele lembra que ela também foi manchada com o sangue do pai dele, e o maníaco até tenta convencer a agente a se juntar aos engenheiros. Só que pro azar dele, é claro que a Ruka não quer um mundo desses seres modificados, e ao agradecer o cara por ter dito a verdade, a caçadora dá um fim nele. Em paralelo a esse plot twist tosco, a polícia tá simplesmente massacrando tudo e todos a rodo, porque a ordem que eles receberam é de dar um fim em todos que possam ser engenheiros. O ruim é que os policiais maníacos e sádicos consideram todos na rua suspeitos, e esse é o álibi para cometerem as maiores atrocidades possíveis. Tanto que o cientista maluco tá torturando uma jovem e arrancando os dedos dela, apenas para fazer um bolo decorado com os restos da vítima. Já o chefe da polícia assiste toda a brutalidade que tá ocorrendo nas ruas, e o canalha se diverte, a ponto de mandar a sua criada aliviar ele, se é que você me entende. Em seguida, uma outra caçadora embosca a jovem transformada em engenheira pelo K-Man, e elas se enfrentam de maneira equilibrada, até o ponto em que a humana consegue aplicar um dano letal na inimiga. A questão é que mesmo arrancando toda a pele do tronco da jovem, a engenheira ainda não caiu. Pra piorar, os buracos do seu corpo começam a espirrar ácido na direção da oficial, que é consumida completamente pela substância. Na sequência, vários policiais tentam encurralar a mulher, que consegue se virar bem finalizando os idiotas que tentam a sorte contra ela. O grande problema é que a quantidade supera a qualidade, já que a dona do lugar é cercada e capturada pelos policiais, que simplesmente amarram os membros delas nas viaturas e começam a acelerar. Agora, a Ruka finalmente volta pra Tóquio e assiste a desgraça que a polícia tá fazendo, e mesmo alguém frio como ela fica tocada com a crueldade cometida pelos seus colegas. Ao perceber que todos estão sendo punidos por supostamente serem engenheiros, a primeira coisa que a jovem faz é correr pra ver se a sua amiga tava bem ainda. E pra tristeza dela, ela encontra a dona do bar já prestes a ser finalizada, mas a mulher ainda sorri ao ver a Ruka ali. Esse momento de alegria dura pouco, porque as viaturas finalmente conseguem separar o corpo dela em pedaços. E enquanto os canalhas comemoram, a coitada chora vendo o que fizeram com a sua amiga. A chave tumor desperta dentro do corpo dela. E bom, essa parte deve ser tão gore que nem o filme mostra. E acreditem se quiser, todas essas desgraças que estão aparecendo na tela foram gravadas em 2 semanas. Então, além de terem uma criatividade insana pra fazer um gore tão bizarramente ruim, a produção também conseguiu ser rápida. Acho que dá pra considerar como um mérito. Continuando com a história, outros policiais estão formando uma pilha de membros de inocentes, porque eles pretendem vender aquilo tudo. Desse jeito, uma viatura aparece acabando com o trabalho deles, e vemos que é a Ruka, agora com um dos braços transformados em um monstro por conta da chave tumor. Nessa hora, um dos idiotas mete uma bala no olho da oficial, que se regenera e fica com um globo ocular monstruoso, e depois de se recuperar, a Ruka também dá um fim nesses imbecis. Ao entrar na base da polícia, o chefe do lugar usa os alto-falantes para tentar se justificar para sua filha adotiva, dizendo que finalizou o pai dela só para proteger a polícia e impedir o cara de atrapalhar na privatização. O canalha continua com o discurso sobre o combate aos engenheiros, como se isso justificasse toda a crueldade da polícia, e ele lamenta o fato dela ter se tornado uma deles. Esse discurso corrupto para na hora que a Ruka quase é acertada por um soco voador, apenas para descobrirmos que o velho maluco tá com uma arma que dispara os braços das vítimas. O sádico até lamenta um pouco o fato dela ter virado uma inimiga, mas ele tá feliz por poder finalizar ela, que agora é obrigada a desviar de várias mãos bem perigosas. A Ruka consegue parar um dos socos com dificuldade, e essa brecha na guarda dela permite o canalha disparar uma outra mão que começa a sufocar a garota. Assim, o velho prepara mais mãos, que agora vão usar o dedo do meio para finalizar a oficial de uma vez por todas. Mas ao ver a situação da dona dela, o braço monstro estica a língua até os fios. A ideia acaba dando certo, porque ele consegue desviar os dedos do meio de volta pro velho, que é finalizado brutalmente. Ao se recuperar, a Ruka se encontra com o chefe da polícia, que tenta forçá-la a aceitar a ideia de que os dois podem dominar tudo depois de finalizarem os engenheiros. E ao ver que a garota não vai concordar, ele usa a sua escravizada para caçar a oficial. Através de um mecanismo na máscara, o chefe da polícia faz a coitada se descontrolar e usar as suas lâminas para finalizar a Ruka, que consegue contra-atacar e se igualar à inimiga. Mesmo sendo pressionada, a engenheira consegue quebrar um dos pares de espadas da sua adversária, que tenta continuar lutando com apenas 2 outras armas, só que não demora muito para a oficial conseguir desarmar ela novamente, e assim vencer a capanga do chefe da polícia, que corre para socorrer a garota que ele trata como um animal. Vendo o estado da Ruka, o canalha fala que não pode ter simpatia com a sua filha adotiva, já que a policial agora é uma engenheira. Porém, a jovem garante que não precisa da piedade dele, porque mesmo tendo se tornado uma espécie de demônio,
demônio, ela ainda é uma agente de segurança e vai manter o controle. Ouvindo isso, o velho injeta a substância usada na sua criada em si mesmo. E ao ser fortalecido, o maníaco saca sua katana e parte pra luta. Felizmente ele é mais fraco que a Ruka, já que a garota consegue contra-atacar os avanços dele rapidamente e até arrancar as pernas do idiota. No desespero de querer vencer, o chefe da polícia injeta mais da substância em si mesmo, o que permite ele usar o próprio sangue como jatos propulsores. O engraçado é que um homem adulto tem de 5 a 6 litros de sangue, e ele já era pra ter esgotado essa quantidade 3 segundos depois de perder as pernas, mas agora ele tem sangue o suficiente pra praticar flyboard, vai entender. A princípio, a precepada até dá certo, porque o velho consegue desarmar a Ruka, até ela começar a perceber os movimentos dele, e usar o seu braço monstro pra paralisar o sacana. E ao ter a chance, ela finaliza o homem de uma vez por todas. Em seguida, ela se junta à criada do finado, que agora tem armas no lugar dos braços e das pernas. No fim, o K-Man ainda tá vivo, e conseguiu recuperar a outra parte da sua cabeça no laboratório da polícia. Aí ele e a outra engenheira conseguem fugir. Fala galera, será que a Ruka vai confrontar o K-Man uma última vez? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.